Fala galera, estamos aqui com mais um Pode Apostar. Eu sou Bruno Balestre, estou aqui com a Thelma Romão. Olá! E hoje nossa convidada especial é a Clarice Garcia. Oi, boa noite. Pessoal, não sei se isso vai rodar de dia ou de noite. É verdade, não. Olá, a gente vai no nosso ao vivo e depois o gravado continua, né? Isso. Olá, E hoje é um pessoal. especial, vocês estão vendo que a gente está num lugar diferente, porque a gente está fazendo especial para o Dia dos Professores com... Então, a Clarice representando essa classe toda aqui dos professores com a gente. É uma honra, obrigado, Clarice, assim, nesse tempo meteórico, essa correria. Hoje a gente está gravando, sai amanhã já, amanhã é sexta-feira, então assim, toda sexta-feira sai, então amanhã é dia 14 de outubro, mas a gente está gravando hoje, dia 13, então vai ser bem rápido, assim, essa escolha. Então você conseguiu a toque de caixa, já conseguiu topar isso aí, já obrigado, viu, por esse bate-papo. Eu me sinto honrada por este convite e por estar representando os professores, essa classe tão especial, né? Que eu amo de paixão, essa minha profissão. Muito bom, muito bom. Eu vou passar rapidinho para o pessoal conhecer um pouquinho da Clarice, que a gente vai falar depois aqui, o bate-papo a noite toda aqui. Então, Clarice é diretora, empresária, palestrante e professora. Então, foi diretora por 13 anos no Idalina, em Lençóis Paulista, né? Também no Esperança de Oliveira, por mais 6 anos. É professora ainda já há 25 anos no IMES, isso, universidade lá em São Manuel. Empresária com um ateliê para crianças, roupas para crianças, bebês e tal. E palestrante com questões educacionais e motivacionais. Né? Aí você vai me corrigindo aqui, viu, Clarice, se eu estiver falando alguma besteira. Mas a gente já estava aqui nos bastidores, né, Thelma? Sim, falando bastante coisa. Nossa, uma delícia já. Hoje, ó, o pessoal talvez vai ouvir alguns barulhinhos diferentes aí. Porque nós a gente hoje fez um especial, a gente está dentro da EFOC, Escola Técnica. O pessoal está estudando, tem gente estudando na sala do lado aqui, nas salas de lá. Daqui a pouco eles saem para o intervalo. Talvez vaze o sonzinho deles aqui no microfone, mas é proposital hoje por esse dia especial. Então não fiquem assustados se tiver algum barulho de gritaria daqui a pouco aqui no meio da gravação, né? Clarice, primeiro eu queria te agradecer por você estar aqui com a gente hoje nesse podcast especial, né? Porque a nossa profissão é uma profissão, né, tão honrada, tão bonita. E eu estava conversando com o Bruno falou, Thelma, eu quero fazer um especial Dia dos Professores. Qual é a sua sugestão? E qual foi o primeiro nome que surge? Raquel e Clarice, mas infelizmente hoje Raquel não pôde estar presente aqui com a gente, mas terá outra oportunidade. Então eu queria te agradecer, amiga, por você estar aqui. A minha felicidade é enorme por trazer você aqui. Você sempre foi minha inspiração, você sabe disso, né? A gente sempre trabalhou juntas, caminhou aí por muitos cursos, congressos e a gente sempre juntas e você sempre me inspirando. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Me sinto honrada realmente pelo convite, né? E por ser uma data muito especial. Como eu disse, é uma profissão muito querida para mim, né? É a profissão que eu escolhi ou fui escolhida por ela. Eu acredito que eu fui escolhida e que a maioria dos professores que realmente se identificam com essa profissão são escolhidos. Porque é uma profissão que todo mundo fala, né? Cheia aí de obstáculos, de dificuldades, mas que quem realmente se dedica a ela, que ama e faz aquilo por amor mesmo, né? Faz a diferença na vida de muitas pessoas. O melhor da nossa profissão é isso, é fazer a diferença, é transformar vidas. Então vamos começar um pouquinho, claro, com essa sua escolha, né? Por que professor? Por que essa profissão? Quem que te inspirou? Eu me lembro muito bem que eu tinha uma professora na 4ª série que foi um exemplo para mim. Na minha época, né? Sou um pouquinho mais velha que vocês. A gente fazia o primário numa escola e o ginásio, que hoje é o Fundamental 2, numa outra escola. E a gente tinha que fazer essa passagem. E ela me disse, você passou de ano e agora você vai para o ginásio. Isso foi muito doloroso para mim, porque eu queria continuar naquela escola junto com aquela professora. Ela era um exemplo para mim em todos os sentidos. No diário de classe, a forma como ela escrevia, como ela organizava, a postura dela com aquele
avental, porta-pó, né? Muito alinhado. O carinho que ela tinha para com os alunos, a forma delicada como ela falava e ensinava. Então foi uma transição muito difícil para mim. Mas depois eu passei por isso e não pensei em ser professora. Às vezes até brincava de ser professora, mas não tinha aquilo definido para ser professora. Por isso que eu acredito que eu fui escolhida e não escolhi, porque as coisas foram acontecendo na minha vida e eu fui aceitando alegremente, de coração e sendo feliz. Cada escolha que eu fiz, eu fui muito feliz nessas escolhas. E você veio lá do Paraná, né, Clá? Veio e depois teve seus filhos estudando, trabalhando. E como que foi essa fase também? Então, eu sempre gostei, estava falando para o Bruno, que eu sempre gostei de contar a minha história de vida para os alunos como inspiração. E quando fala, né, de palestrante motivacional, é desse sentido também. Porque a nossa história de vida, ela serve de motivação, principalmente para os jovens, né, que tem um período aí que não sabem muito bem o que vai fazer da vida, ou até imagina, né, as possibilidades que tem na vida. E a minha história de vida como criança, como adolescente, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, assim, eu não decidi que eu ia ser professora lá atrás, porque as necessidades econômicas do momento exigiram de mim que eu fosse ocupando as posições que apareciam na minha vida. Então, eu fui babá, eu trabalhei no supermercado, eu casei muito jovem e depois de casada, as opções que tinham de estudar ou era o magistério ou curso técnico. Eu até tentei fazer técnico em contabilidade, mas descobri rapidinho que a área de exatas não era deu minha. muito certo. E quando eu descobri na época, era o normal, no segundo grau, aquilo me encantou, era aquilo que eu queria. E quando eu não terminei o normal, eu morava na usina São José, na época aqui, eu vim do Paraná para Macatuba. De Macatuba eu mudei para Lençóis e depois de casada voltei para a usina São José. Então eu fiz o normal morando na usina São José já com um filho. E antes de terminar o magistério, eu já tinha uma professora que me oferecia aulas. Aqui em Lençóis, ela era minha professora de didática, a dona Tereza Jacon. Todo mundo deve conhecer. Sim. E ela era diretora na escola Rubens Pietrarroia. E eu era uma aluna muito dedicada, né? E ela me oferecia algumas aulas para substituir na escola dela. Então, antes de terminar o normal, eu já comecei a praticar como professora substituta. E no ano seguinte, eu já consegui uma classe. Terminei o normal e já consegui uma classe na usina São José, praticamente do lado da minha casa. 2 anos depois eu passei num concurso do estado e já assumi uma classe em Macatuba na escola Fernando Valese. Foi tudo muito rápido, eu vou falar rápido, depois vou voltar nos detalhes. Nesse meio tempo, as pessoas me diziam assim, por que você não faz uma faculdade? Porque você tem muitas habilidades, você pode, como a faculdade de pedagogia, você pode ser coordenadora de escola, você pode ser diretora de escola, mas aquilo nunca tinha me passado pela cabeça, porque eu gostava muito de dar aula, e eu era professora alfabetizadora. E em 1991 eu decidi então fazer uma faculdade. E nós tínhamos, na época, era muito poucas opções de você fazer uma faculdade. Então, a gente tinha a USC, né? Que era o Sagrado Coração em Bauru. E a gente tinha a Fundação em Jaú. E as condições econômicas ainda não continuavam sendo das melhores. Então, a gente sempre tinha que escolher aquilo que cabia no bolso. Então, eu prestei o vestibular nas 2 faculdades e o que era, assim, economicamente viável foi Jaú. Então, eu fiz a faculdade de pedagogia na Fundação Dr. Raul Bauab Jaú. Eu viajava toda noite para Jaú. Eu terminei a faculdade em 94. Em 95, eu recebi um convite
do diretor da escola onde eu era professora para substituí-lo na faculdade no IMES, em São Manuel. Nossa, que beleza. E eu disse para ele, mas eu acabei a faculdade este ano. Aí ele falou, você aprendeu a falar sobre Piaget? Eu disse sim. Então, nas aulas de psicologia da educação é sobre Piaget que a gente fala. Vai me substituir só hoje? E eu fui. E os alunos gostaram de mim, a direção gostou bastante de mim. E nessa época ele era diretor de escola do Fernando Valese, a escola onde eu era professora. Ele se afastou para ser dirigente, né? Diretor de delegado de ensino, chamava na época. E ele me convidou para ser coordenadora da escola dele. Então, 3 anos trabalhando ali dentro da escola, eu já fui convidada para ser coordenadora. Em seguida, eu fui vice-diretora daquela escola e passei a ser professora universitária. Então, as portas foram se abrindo e eu nunca fui dizendo não para elas. Eram, assim, eu percebia que eram obstáculos grandes, que eu teria que estudar muito mais, eu teria que me dedicar muito mais. Mas eu não disse não. Eu fui e passei a fazer aquilo que exigiam de mim. Só que na faculdade, a diretora da faculdade falou para mim, você quer continuar aqui? Só que você precisa fazer uma especialização. Um professor não pode ficar na universidade sem especialização. Então, eu fui fazer uma especialização. Nessa época, eu já estava com 3 filhos, né? E fiquei grávida do 4º filho quando eu fui fazer a especialização. Então, eu trabalhava em Macatuba durante o dia numa escola padrão como coordenadora do ciclo básico naquela época. À noite eu dava aula na faculdade e no fim de semana eu fazia especialização em... Aquela loucura de professor, na né? Unesp, em Bauru. E mais os filhos, eu falo. E mais os Eu falo, filhos, hoje eu né? com me dá um trabalho, eu falo, nossa, Imagina. como uma pessoa consegue ter 2? 4, Isso, então? eu tenho 4 filhos. 4 meninos. 4 meninos. Eu sou divorciada, eu tive 2 casamentos, então eu tenho 2 filhos do primeiro casamento e 2 filhos do segundo casamento. E assim, em algum momento você disse assim, né? A gente precisa abrir mão na vida de algumas coisas. E realmente hoje meus filhos às vezes me cobram um pouco da minha ausência em alguns momentos. Tentei conciliar, sempre trouxe... No meu primeiro casamento, os meus 2 filhos ficaram com... Minha vida é muito diferente, né? Os meus 2 filhos ficaram com o meu ex-marido, que é uma coisa bem difícil de acontecer. Geralmente eles ficam com a mãe, né? Mas depois eu tive mais 2 filhos que ficaram comigo. E esses 2 filhos também sentiram um pouco da minha ausência por conta de eu me dedicar bastante aos estudos. Mas eu sempre procurei matriculá-los em escola onde eu trabalhava para eu levar e trazer, né, sempre junto comigo. Mas é bom que você também tenha um companheiro, um marido, um esposo, um namorado, alguém que te ajude, né? Então, meu marido me ajudava bastante nessas questões de hoje eu preciso estudar. Dá para você levar as crianças no zoológico para mim enquanto eu fico em casa estudando? Então, ser mulher, mãe e trabalhar, né, é bastante complicado e bastante difícil. Eu fiquei muitas noites sem dormir para poder ler e levantar de manhã, ir para a faculdade e apresentar um trabalho. Então, no meu 4º filho, eu estava fazendo a pós-graduação em alfabetização, ensino e pesquisa. Terminei e veio uma lei que quem estava dentro da universidade tinha que ter mestrado e doutorado, senão não poderia ficar. Então, eu teria que fazer o mestrado. Isso foi quando já? Meu filho é de 98, foi 2000. Foi em 2000. E aí, em 2000, eu recebi um convite para trabalhar dessa mesma pessoa, que era o seu Jair Sanches, que foi a pessoa que mais me colocou obstáculos na minha vida, mas também que mais me fez aprender. Eu falo que eu tenho 2 pessoas de grande referência na minha vida, que é o meu avô e o seu Jair, que eu meio que substituí ele por um pai. Legal. Né? E depois eu vou contar a história do meu avô para vocês, porque eu acho que ele foi assim uma pessoa que
fez muita diferença na minha vida para fazer com que eu buscasse galgar coisas diferentes na vida. Então, em 2000, eu tive que fazer um mestrado. E eu não sabia muito bem como que eu ia fazer esse mestrado ainda, mas eu recebi um convite para trabalhar como diretora de escola em Lençóis. E aí, na época, a escola para que eu fui convidada para trabalhar, ela não existia. Eu ia ser diretora de uma escola que não existia. Em 95 foi criada uma lei onde as escolas tinham que separar o ensino Fundamental 1 do Fundamental 2. Então, as escolas de 1ª a 4ª série, que naquela época era 1ª a 4ª, ainda não era 5º ano, né? Elas tinham que funcionar num prédio e o Fundamental 2 em outro prédio. Não podiam mais as crianças pequenas e grandes ficarem no mesmo prédio. Então, as escolas tiveram que meio que se separar. E aqui, como aconteceu em Macatuba, então o Odila Galli ficou só com Fundamental 1, Fernando Valese com Fundamental 2. Eu fui diretora do Fernando Valese também em 95. Na época, a escola tinha 2.500 alunos. Nossa! Porque tinha o primário, tinha o Fundamental 2, tinha o médio e tinha todo o técnico, tinha açucarial, contabilidade, o REM, né, que era a habilitação específica para o magistério, tem algumas nomenclaturas que o pessoal nem conhece. Não conhece. Então, nessa época, eu fui convidada para vir para cá, e o desafio era desmembrar o Rubens Pietrarroia, que ia passar, que hoje nós temos o Luizilo e o Rubens Pietrarroia. Então, eu falo que eu sou a mãe do Luizilo. Porque em 95 nós passamos a fazer o processo de desmembramento, né? Então, nós pegamos uma ala da escola e aquela ala da escola ia ser transformada em uma escola. Então, foi construída uma parte administrativa de início, a gente usava a escola compartilhada e ela foi construída com base de doação mesmo. Eu fui atrás de doação. Na época a gente tinha a Savane doou os pisos, alguém doou material para fazer, a gente conseguiu pagar o pedreiro. E eu tinha muito apoio das mães. Na época a Luarte tinha um trabalho muito próximo, me doou todos os tecidos para fazer as cortinas. Que legal. E aí a lata da tinta que sobrou, que pintou a parede, as mães e eu fizemos a decoração, as latas de lixo foram decoradas e passaram a ser. Então foi um trabalho de construção meio de formiguinha e a escola foi surgindo. E hoje é uma escola linda, maravilhosa. Só que toda escola, depois que ela nasce, ela tem que ser constituída a APM, tem que ser criado um nome, para ela passar a existir, ter a certidão de nascimento dela. Então, eu fiz todo esse processo. Então, a escola existiu. No momento que a escola existiu, vagou o cargo de diretor, passou a existir o cargo de diretor. E eu não era a diretora daquela escola, eu tinha feito tudo isso. Então, existe nas escolas públicas o que eles chamam de remoção. Abrir um cargo em algum lugar, quem quiser pode se remover para aquela escola. E aí, uma outra diretora que trabalhava em Alfredo Guedes, a Ângela Diomedes, ela pediu transferência e veio ocupar aquele cargo. E eu tive que voltar para minha escola antiga, né? Depois de um tempo eu voltei para aquela escola de novo, até não mais poder ocupar o cargo de diretor quem era do Estado. Então eu era funcionária do Estado, eu fiquei muitos anos, né, no meu cargo do Estado. Em 2001 eu resolvi, não, eu quero ser diretora mesmo. Lençóis abriu o cargo de diretor, teve um concurso para diretor, eu passei em primeiro lugar no concurso de diretor de escola aqui e resolvi assumir o Idalina, que foi um presente, também não conhecia Lençóis, não conhecia as pessoas, não conhecia as escolas, nada. E eu comecei muito jovem sempre. Então, geralmente as pessoas chegavam na escola e perguntavam, quero falar com a diretora. E aparecia eu. E aí o pessoal falava, você? Né? Eu comecei com 25 anos. E geralmente eles esperavam uma senhora. Hoje já é mais comum jovens na direção, mas antigamente eram mais senhoras.
Então, eu enfrentei alguns obstáculos por conta de ser jovem, de trazer umas ideias mais revolucionárias, né? Mas eu acreditava muito que era possível. Então, em 2001 eu vim para cá. Mas o mestrado eu comecei ainda no Idalino, do Luiz Hilo. Luiz Hilo. Naquela época, estava começando a se falar sobre inclusão. Legal. E eu recebi uma aluna que tinha muitos problemas de motricidade, de manter o equilíbrio, o controle do corpo. E aquela escola, ela ainda não tinha uma estrutura muito boa, porque estava acabando de fazer, tinha algumas valetas. E eu fui obrigada a aceitar incluir aquela criança. Não existia a estrutura que tem hoje para a inclusão. E eu falei, olha, eu vou estudar esse assunto, eu quero saber, né, como é que funciona, como funciona a legislação, como que vai ser. E a partir daí eu fui procurar um mestrado que trouxesse resposta para essa minha angústia, porque todas as pesquisas que eu fiz, tanto na especialização, quanto no doutorado ou no mestrado, foi para buscar respostas para coisas que eu vivia no meu dia a dia, dilemas que eu vivia no meu dia a dia, porque eu acredito que a pesquisa, ela tem que ser útil. Eu gosto muito de pesquisa. Então, não adianta você pesquisar a borboleta azul que vive no Himalaia, se procria, não procria, né? Se isso vai trazer ou não diferença. Eu queria que o que eu pesquisasse trouxesse diferença para o nosso dia a dia. E aí eu comecei uma busca por uma universidade, né, que fosse gratuita, que me aceitasse. Eu fiz 5 vezes provas para entrar no mestrado e não passei. Aí eu falei, não dá, não tenho capacidade, não tem jeito mesmo, vou desistir. Aí abriu na psicologia, na PUC, na PUC em Campinas. E eu prestei, só que lá era pago, né? Fazer uma disciplina na época era 1.000, não lembro nem que dinheiro era, mas era 1.000 qualquer coisa, era muito caro. E eu passei, aí eu fiquei mais triste ainda, porque eu falei, não, eu só consegui porque era pago, não tenho capacidade. E eu morava em Macatuba, então eu tinha que pegar um ônibus até Jaú, de Jaú até Campinas. Eu chegava em Campinas às 10, a disciplina era 1h, eu assistia a disciplina da 1 até as 3, mais ou menos, que era uma disciplina só que eu conseguia pagar. Depois eu pegava o ônibus 6h30 em Campinas, chegava em Jaú umas 7, aí eu ia de Jaú até Pederneiras e alguém ia me buscar em Pederneiras. Meu Deus. E eu tinha uma amiga que era ela é maravilhosa. Se a Marina me ouvir, né? A Marina foi assim, sempre existem pessoas maravilhosas na vida da gente, né? E a Marina era uma pessoa muito maravilhosa. Ela ajudava a cuidar dos meus filhos e ela pegava o carro e ia me buscar em Pederneiras. Olha. E ela fez isso por um tempo, foram 6 meses, assim. Teve uma época que eu ia com o transporte público de Macatuba da Saúde, que levava as pessoas para o Hospital Amaral Carvalho. Certo. Saía às 5 horas da manhã, porque aí eu perdia menos tempo na estrada e a prefeitura me cedeu esse espaço, então eu ia com eles. Então, gente, para fazer uma disciplina de 2 horas, eu gastava 24 horas do meu dia e pagava... Vamos supor que era R$1.000. E nesse meio tempo abriu o concurso da Unesp de Araraquara. Aí as minhas colegas falavam, vai, tenta, né? E eu dizia, gente, mas eu já fiz 5 vezes, não vou conseguir, não vai dar, né? E eu prestei e passei super bem e fui para Araraquara. E aí foi bem mais fácil, porque aí eu ia de carro até Araraquara direto, bem mais fácil em termos, né? Aí eu fazia uma disciplina de manhã, uma disciplina à tarde, uma vez por semana. E passei no concurso para Lençóis, ainda Lençóis, assim, foi uma prefeitura maravilhosa, gente. Eu tenho que dizer isso, assim.
nesses termos de auxiliar o professor na capacitação. A legislação da Prefeitura de Lençóis é muito boa. E eu tinha um dia na semana que era me cedido, sem descontar de salário, para que eu pudesse ir. E quando eu ia para congresso também, qualquer professor que vai para congresso, que prove que vai para congresso, eles também apoiam. Não dão recursos financeiros, mas o fato de não descontar o seu dia de trabalho já ajuda é um incentivo bastante. legal, Então, eu fiz isso. Eu fui para Araraquara, fiz um mestrado em inclusão lá. Saía daqui também de manhã, trabalhava o dia todo como diretora de escola, à noite dava aula no IMES, em São Manuel. Ainda com essa correria junto. E estudar, que horas? Sábado, domingo. Às vezes eu falava 2 filhos pequenos, colocava dentro da banheira ali para os 2 tomarem banho, sentava embaixo da pia com o texto, enquanto eles brincavam e ali lendo o texto. Todo momento era momento para ler. Dentro do ônibus, na fila de espera, tudo era momento para ler. E aí uma coisa que eu senti muito quando eu fui para a universidade, assim, como eu sou de uma família muito simples, até contei aqui pro Bruno e pra Thelma, né, que eu quero contar para vocês quando eu falo assim, que eu gostava de motivar os alunos, principalmente os alunos do Fundamental 2, que às vezes eu via eles assim, o que você quer ser da vida? Quais seus objetivos? Não sei, né? Minha mãe cata laranja, meu pai trabalha não sei aonde, né? E aí eu vou perpetuar isso, porque existe, né, uma cultura de que se perpetua aquilo que os pais são. A filho de médico vai ser médico, o filho de engenheiro vai ser engenheiro, o filho do agricultor vai ser agricultor. Hoje a gente sabe que existe possibilidades de se fazer uma história diferente. E na minha época, em que não existia essa possibilidade de uma maneira mais simples, né? Eu consegui. E eu falo que eu consegui pela minha vontade e pela ajuda desse meu avô. Porque eu tive um pai alcoólatra, não o culpo por isso, que hoje a gente sabe que, né, o alcoolismo é uma doença, que existem N fatores que faz com que uma pessoa haja de uma determinada forma. A minha mãe, sempre para manter a casa, ela teve que trabalhar fora, com serviços domésticos, né? Então, eu poderia ter ficado me lastimando da vida por conta da minha história e não ter feito nada de diferente. Mas eu sempre quis fazer um pouco mais. E uma das coisas que eu sempre gostei foi artesanato. E aí eu elogio novamente a Prefeitura de Lençóis, com a Casa da Cultura. Eles sempre tiveram essa preocupação em oferecer para os jovens mais possibilidades. Então, eu era uma mocinha que gostava de fazer as coisas que tinha. Eu lembro que era no Paço Municipal que tinha uma aula de tricô. E eu queria fazer. Só que eles ofereciam a linha e não ofereciam a agulha para fazer essa aula. Todo mundo sabe como é uma agulha de tricô, né? E eu falava, mas eu não vou poder fazer. E também não podíamos comprar aquela agulha. E na época que tinha a Casa Pacola, alguém lembra da Casa Pacola? Que tinha aquelas linhas maravilhosas, tinha um monte de coisa de artesanato, né? De artes manuais. E o meu avô me disse, você não vai ficar sem fazer a sua aula. Eu vou fazer uma agulha para você. E ele fez uma agulha de tricô de bambu para mim. Ele ilustrou, encerou para aquele bambu não machucar a minha mão. Eu guardo essa agulha até hoje. Olha. E lá no ateliê, quando eu conto legal de onde vem o tricô, né? Eu conto essa história. E eu fui. E os meus primeiros tricôs foram feitos com uma agulha de bambu. E ele me disse, quando a gente quer, a gente arruma um jeito. E eu nunca esqueci. Você não pode deixar de fazer nada porque você não tem aquele recurso. Alguém te ajuda, você de alguma maneira adapta, você improvisa, mas se você quer muito, você consegue. Vai conseguir. Né? E aí, quando eu entrei para o mestrado, eu comecei a sentir algumas dificuldades. Porque muitos dos autores que eram pedidos, eu não tinha lido.
Porque muitas das minhas amigas, a mãe já era professora, então tinha uma cultura, tinha uma biblioteca em casa, o pai era advogado, alguém era empresário. Então, muitas delas já tinham lido muitos daqueles autores. E para que eu entendesse a leitura que era pedida, eu tinha que ter um pré-requisito de uma outra leitura. Então, enquanto algumas amigas liam um livro, eu tinha que ler 2, para poder ter o mesmo conhecimento que elas. Eu falei, não, mas eu vou ler os 2, né? E dessa forma, eu construí um grupo de amigos, a gente se apoiava, né? Precisava fazer o inglês para ter a proficiência em inglês, então eu também tive que, nessa época, fazer um curso de inglês, para poder ali junto ter a proficiência em inglês. E se passaram o tempo necessário ali, foram 3 anos de estudo, fui para um primeiro congresso, apresentei meu trabalho, vim de lá muito feliz, também sempre achando, não vai dar, será que eu vou conseguir, né? Mas essa pergunta, será que eu vou conseguir, nunca me impossibilitou de tentar. Eu ia e tentava, se não desse eu tentava de novo, né? E o que eu queria, de fato, a questão que mais me movia ali no mestrado, eram as questões ligadas à política pública. Mas a minha orientadora, ela era mais voltada para a parte pedagógica. Então, nós decidimos estudar as questões pedagógicas. Eu acompanhei um aluno com paralisia cerebral durante 3 anos, para ver todo o andamento dele na escola, como ele era incluído, tudo isso, e nós desenvolvemos um trabalho com práticas pedagógicas para criança com paralisia cerebral, que no meu trabalho nós chamamos de dismotria cerebral ontogenética, porque ela não concordava também, né, era um trabalho dela, que você falasse paralisia cerebral, porque quando você fala paralisia cerebral, dá a impressão que o seu cérebro está paralisado. E a pessoa que teve essa dismotria cerebral ontogenética, ela teve algum problema no cérebro por falta de oxigenação, que não necessariamente faz com que o cérebro dela paralise. Ela tem um distúrbio na fala, de locomoção, alguma coisa assim, mas que ela pode, porque geralmente você vê uma pessoa com paralisia, vamos falar assim, que é o termo mais comum que todo mundo conhece, né, com paralisia cerebral, ela baba. Mas por que ela baba? Ela baba porque ela não consegue deglutir a saliva, não porque ela tem algum outro problema, né? Então, essa criança que eu acompanhei mesmo, ela não tinha comprometimento cognitivo, o comprometimento dela era físico. Então, para incluir essa criança era fácil. O que nós fomos percebendo depois estudando, que existem N formas de você incluir. E eu utilizei para terminar a minha dissertação um autor chamado Salomon Schwarzman, e ele dizia que inclusão, sim, não e depende. Então, talvez algumas pessoas vão até me matar por eu dizer isso aqui, porque tem autores que são categóricos em dizer que tem que se incluir todas as pessoas. Eu ainda acredito que a inclusão, ela tem que acontecer sim, mas ela tem que ter um olhar muito carinhoso para o espaço da escola, para a equipe da escola, para os pais desses alunos. Então, tem que ser assim, uma equipe que abrace tudo aquilo, né? E que caminhe junto. Não adianta ter só, um organismo todo. Né? Não adianta ter só a escola querer, mas os pais não. Legal. A escola querer, mas ela não ter uma estrutura física, né? Que dê conta de atender aquele aluno. Então, são muitos fatores. E aí, eu participei de muitos congressos, fui para o Canadá e visitei a forma como eles faziam lá. No Canadá dá certo. Dá. Só que a estrutura do Canadá é totalmente diferente. E até no Brasil, se você pegar o estado de São Paulo, eu fui para Fortaleza esses dias. Tem escolas maravilhosas lá, na parte mais urbanizada. Mas e o sertão? Né? Se você for para a Amazônia, como é que funciona lá? Então, assim, o Brasil é um país com dimensões continental. Então,
aqui no Brasil, praticar a inclusão vai depender muito. Hoje nós temos Lençóis, uma cidade com uma rede escolar muito inclusiva, mas que vem se preparando para isso há muito tempo. Enquanto eu conheço cidades, né, eu na época que eu estava fazendo o mestrado e o doutorado, eu convivia com professores de muitas cidades. E eu falava que Lençóis estava muito à frente, porque o que a gente tinha aqui estava muito distante de outras cidades que eu conhecia. Então, falar de inclusão para mim é uma coisa assim que me deixa feliz e ao mesmo tempo ansiosa por estudar mais e mais e mais, porque você sempre vai precisar conhecer muitos fatores para fazer com que esse processo funcione. E aí depois me disseram, não basta o mestrado, você tem que ter doutorado para continuar aqui. Mas aí eu já estava apaixonada pela pesquisa. E aí eu já podia escolher, não mais ser só escolhida. E eu escolhi um tema e eu escolhi uma professora, Maria Helena Frei Galvão. Maravilhosa, ela falava sobre mulheres, sobre o encanto da educação, porque eu sou encantada pela educação, eu sou apaixonada pela educação. Eu disse pro Bruno aqui antes de começar, gente, que eu acredito que, nossa, parece demagogia isso, porque todo mundo fala, né? Agora é período político, mais ainda, que é a educação que transforma, né? Mas eu não sou política. Mas isso é legal, você está colocando, Clarice, que a gente começou a gravar, inclusive, nesse ponto. Nesse momento. Porque eu falo, para nós, e para nós que eu falo, nós como foco, como instituição de ensino, e nós como Bruno, pessoa, Thelma, aí eu falo família que está envolvida na educação, eu tenho a mesma visão, e é simples, as pessoas elas acham que é o que você fala, parece discurso político, ou aquela questão demagogia, demagogia ou que seja lúdico demais, mas assim, eu vejo que a única forma de transformação, mas é uma crença pessoal, porque eu falo, como a gente consegue comprovar? A gente precisa de muitas pessoas juntas com muita pesquisa demonstrando que eu sei que existe, que confirma isso. Mas que eu acredito também que a única forma de transformação é a educação, que você pode sair de um pensamento, de uma vida onde você colocou aqui claramente para nós que você precisava de uma ferramenta e não foi por conta de uma ferramenta que você não ia conseguir, mas não adianta também você ter a ferramenta, mas você não ter o estudo e o preparo para aquilo evoluir, ou para você mudar um cenário familiar que vem com uma visão, como você colocou, um pai com uma questão com alcoolismo, uma família batalhadora, mas que vem com trabalhos mais de base. Por que eu vou seguir dessa forma? Eu não posso fazer diferente. E talvez, e aí você pode confirmar, o que trouxe essa transformação total foi toda a dedicação de estudo e aprendizado que você teve e que você correu atrás também, né, inclusive. E esses dias foi bem legal. Eu tava conversando com uma sobrinha minha e eu falei para ela, nossa, eu tô muito feliz pelo sucesso que você tá conseguindo na sua vida. Parabéns, né? Ela falou, ai tia, você é meu espelho. Porque quando eu queria transformar a minha vida, eu pensei, quais são as pessoas em quem eu vou, né, me espelhar? Aí eu resolvi me espelhar em você e mais uma outra pessoa. O que essa pessoa fez de diferente na vida dela, né? E aí ela falou, essa pessoa estudou. Ela se dedicou ao estudo. Exato. E é interessante, né? Porque assim, como a minha vida foi mais difícil, com certeza, a dos meus filhos foi um pouco mais fácil, porque eu facilitei para eles. E eu sempre cobrei muito que eles estudassem. E uma vez o meu segundo filho, eu lá brigando, tem que estudar, tem que estudar. Mãe, mas você estudou e você não ficou rica. Aí eu falei, riqueza é uma questão de ponto de vista, claro, né? Claro. Eu não tenho a riqueza do Eike Batista, do Bill Gates, de algum... Mas o conhecimento... Não, e uma outra coisa, se você pegar a casa que eu moro hoje, o carro que eu tenho hoje, as condições que eu tenho de te levar até comer um McDonald's a hora que você quiser,
né? É muito diferente das condições que eu tinha quando quando eu tinha a tua idade. Então, é relativo. E outra, né? A riqueza, inclusive, ela é uma questão de ponto de vista econômico, porque assim, se você ganha 10 e você gasta 15, pronto, você Está endividado. tá endividado. Agora, se você gasta 8, você tem ainda a sua gordura ali. Então, tem gente que ganha milhões e tá endividado. Tá endividado, né? Então, são os ricos que trabalham, né? E que acham que aquilo nunca vai se esgotar. Então, eu acredito de fato que a educação transforma a vida. Dentro da educação, Exato. nós temos duas correntes teóricas. Uma que diz que a educação é reprodutora do status quo, e outra que diz que a educação é transformadora do status quo. legal. Então, eu sempre acreditei, a que eu escolhi para mim é que ela é transformadora, porque ela transformou a minha vida e eu vi transformando a vida de muita gente. Então, a Thelma trabalhou comigo na faculdade e a gente via, principalmente as mulheres, a vida de mulheres sendo transformada dentro da universidade. Eu dava aula de filosofia também. E nas aulas de filosofia, eu não me continha só em trabalhar com conteúdos dos textos. Eu queria que aquela filosofia ali transformasse a vida da pessoa, que ela enxergasse o poder do conhecimento na vida dela. E eu tenho relatos guardados na minha casa de alunos que falaram, né? Você transformou a minha vida acadêmica e a minha vida pessoal. Então, o poder que um professor tem em mãos, se a gente está falando do dia do professor, o poder que um professor tem em mãos de transformação é imenso. Porque se o professor acredita que ele transforma só passando conhecimento que está no livro, ele está enganado. Porque Exatamente. o poder do exemplo que ele dá, com atitudes, com comportamentos, com palavras que estão, né, nas entrelinhas, é gigantesco. Então, naquele momento que você está numa sala de aula, e eu falo até fora da sala de aula, que o aluno te encontra no supermercado, oi, diretora, você é o ídolo, você é quase, né, uma protagonista da novela. Exato. Então, eles te admiram, né, e te repudiam também. Então, o poder que nós professores temos de transformação é gigantesco. A responsabilidade é A enorme. responsabilidade é enorme, porque a gente transforma vidas, a gente passa conceitos, a gente passa valores, Inspira. a gente inspira, né? E eu sempre quis, eu acho que o meu maior mote, a minha maior motivação foi inspirar e mostrar, tem um mosquitinho aqui, e mostrar para eles que eles podiam ser o que eles quisessem, eles podiam ir até onde eles quisessem e eles podiam se transformar e transformar vidas. Então, assim, eu continuo trabalhando no sentido de que aquilo que eu puder, né, trazer para um jovem que vai fazer com que a vida dele seja diferente, com que a vida dele se transforme, eu faço. Meus filhos falam que eu tenho um morador de rua de estimação lá na minha casa. Ele sempre que ele aparece, eu dou bastante atenção e converso com ele. Aí, esse tempo atrás, ele desistiu de mim, porque eu queria matricular ele na educação de jovens e adultos. Não precisa de tudo isso. Tudo bem. Você consegue. Mãe, ele desistiu de você, porque você queria matricular ele. Mas eu vejo que existe essa possibilidade, né? Quantas pessoas que transformam... Eu não sei se você lembra do curso de letras do seu Luiz. Ele tinha 50 e poucos anos e ele decidiu fazer direito. Era o sonho da vida dele. E ele trabalhava aqui na Prefeitura de Lençóis como instrutor de um curso de conserto de eletrodomésticos, uma coisa assim. Mas o sonho dele era fazer o curso de Direito. E ele fez, e a última vez que eu encontrei ele, falou, eu estou fazendo uma especialização.
Então, Legal. você acreditar também, né, no jovem, na pessoa que tem mais idade, mas que ela pode. Isso é muito importante. Você é o primeiro, enquanto professor, acreditar que o outro pode, para fazer com que ele também acredite que ele pode, né? Se deixar, eu vou ficar falando. Pode falar que tá uma mas delícia. Nossa, mas é gostoso isso, porque assim, tem sempre esses dois lados. O que a gente fala muito aqui hoje, até com os nossos alunos, com o pessoal, a gente sabe que tem as duas vias e não adianta você colocar toda a sua bagagem, também o conhecimento, igual você falou, essa brincadeira, lógico, mas assim, a do mendigo de estimação até, mas assim, que você vê até o potencial na pessoa, mas às vezes a pessoa ela não está preparada ou ela não consegue se enxergar ainda em determinadas situações. E eu acredito de novo, né? Eu falo isso são as crenças nossas, mas assim, eu acredito de novo que assim, às vezes essa pessoa em algum momento ela vai falar assim, poxa, se eu tivesse feito isso, talvez as coisas seriam um pouco diferentes, tal. Então, a oportunidade vem, não que vem de uma forma como você falou. Eu, graças a Deus, eu pude ter condições que meus pais já puderam proporcionar, que talvez facilitaram muito algumas escolhas da minha vida. Tem gente que não tem escolha. Como você falou, eu tinha que fazer a viagem, tive que pegar uma disciplina porque era caro. Então, ali não foi uma questão de escolha. É uma questão de necessidade, então você vai para aquilo que aparece. Então, assim, eu já falo, eu tenho uma coisa, eu falo muito com a Thelma isso, eu falo com a família nossa, eu tenho muito essa questão de dívida com a sociedade, porque eu falo, eu pude escolher. Então, mas eu aproveitei a cada oportunidade que eu pude escolher. Então, perdi algumas coisas assim também, mas eu vejo que hoje existem mais, até pela tecnologia, a globalização, ela permitiu internet e tal, a gente tem muita informação, não que toda seja uma boa informação, mas tem muita informação. Às vezes isso também pode ser alguma coisa que dificulte para a geração nova, mas as pessoas elas precisam ter esse brilho que a gente olha nessa vai, que eu acredito em você também e tal. E às vezes elas demoram para virar essa chave. Então eu vejo uma geração hoje que ela espera mais. As coisas caírem no colo. Não vou generalizar. Então assim, são percentuais, mas espera algumas coisas caírem no colo e usam como desculpa, talvez, a situação que, mas comigo só acontece desse jeito, é sempre assim. Então eu acho legal você estar colocando tudo isso hoje, que quando não tinha tanto recurso, essa globalização não existia ainda, tal, ter que fazer quase o impossível para conseguir levantar toda essa carreira e esse trabalho no dia a dia e inspirar assim também. Então, as pessoas poderem ver hoje isso e usarem com essa inspiração e falar assim, calma, e dá um passinho só, não precisa... É isso que você falou, voltando lá no caso do mendigo, para mim ficou bem marcante isso. Eu só quero deixar claro que estimar é gostar, é amar. Não vou dar uma conotação. Eu falei de estimação porque os meninos que brincam, porque ele chega e eu acolho. Lógico. Então, no sentido de estimar mesmo, de gostar, de acolher, dar atenção, de acolher, porque eu acho que às vezes a pessoa ela precisa mais do que só o alimento. É esse ponto. Ou só, às vezes ela vai e te pede um dinheiro. E tem muitos que chegam, não, mas eu quero dinheiro para comprar droga, né? Aí você conversa sobre a droga, você conversa sobre as possibilidades que essa pessoa tem além da droga, a idade que essa pessoa tem, né? E aí meus filhos falavam, não, você adotou, né? Mas e agora você quer pôr na escola. É a sua natureza como professora que traz isso de não, deixa eu tentar trazer alguma coisa de benefício sobre a situação. Então usar e conversar e tentar trazer uma visão diferente daquilo. Então isso é legal, eu vejo que eu admiro muito, porque faltam... eu vejo muitas pessoas boas hoje. Eu vejo que tem muitas pessoas também fazendo bem, tentando lutar pela sociedade e tal. Mas às vezes a gente na correria do dia a dia falta esse tempo de atenção talvez para alguém que... É uma conversa diferente que você
com certeza já mudou a vida dessa pessoa. Eu, às vezes, sou um pouco criticada, até dentro da minha família, por conta de... Eu vejo o mundo ainda, eu romantizo um pouco o mundo. Eu acredito na bondade humana. E aí, às vezes, eu falo, mas você não tem medo? Você não tem medo de parar, conversar com aquela pessoa? Você não tem medo de dar carona? Você não tem medo, né? Eu nunca tive esse medo. Porque eu nunca tive medo que as pessoas me fizessem mal. E graças a Deus nunca fizeram. Mas hoje as pessoas têm muito medo. Tem muito medo. Tem medo de socorrer alguém porque pode ser falso aquela necessidade. Tem medo de conversar com alguém que está na rua, que é alguém que está, né? E aí eu olho para aquela pessoa da rua ou a pessoa que está deitada como um ser humano. E aí eu não vejo como que aquela pessoa vai me fazer mal. Às vezes eu posso estar até errada, porque ocorrem mesmo situações que as pessoas acabam fazendo isso, mas eu não consigo sentir isso. Então, sempre é mais forte tentar ajudar, né? E eu converso bastante, às vezes até paro na rua, converso, né? Porque às vezes aquela pessoa ela tá só precisando conversar, só precisando que alguém ouça, né, o que ela tenha para falar. E existem muitas histórias de pessoas que se salvaram, que mudaram a vida por conta de alguém que parou para ouvir o que ela tinha para dizer, né? Mas isso é muito individual, muito de cada um, né? Não tenho dúvida. E tem os outros lados, né? Eu falo assim, aí voltando também para a questão professora, eu acho que também chegou uma época agora que jogou muito uma responsabilidade para os professores, para a educação, né? Então, também não sei como que você vê isso hoje. Eu falo assim, a gente também lida mais com alunos já mais adultos, mas então já vem com uma opinião mais formada, tal. Mas eu fico pensando nessa parte da educação também, do ensino, como que ficou, assim, até da sua visão, isso aí do crescimento e essa responsabilidade, porque jogou muito, né? Eu vejo assim, demais. Os pais falam muito que assim, a culpa hoje do jovem, do que ele tá virando, é a educação. E eu falo, peraí, gente, mas será que não é dentro de casa o negócio? A gente tem que separar muito, né? O que é aprendizagem e o que é educação, né? A educação é uma tarefa da família. A aprendizagem acadêmica é tarefa da escola. A escola é responsável pela aprendizagem acadêmica e dar continuidade à educação familiar. Então, é dar continuidade, não é ocupar o espaço da família. O que a gente tem percebido é essa inversão. A família, por conta de não ter tempo, por conta do mundo moderno, acabou jogando para a escola aquela responsabilidade que era dela. Da mesma forma que você falou, todos não. Existe um percentual, né? O que a gente percebe? Eu cheguei a fazer uma estatística disso, né? Muitas vezes, como aquilo que agrava aparece mais aos olhos, porque todos os pais, né, não corrigem a tarefa ou não se preocupam com os filhos. Ainda é a minoria. Eu fiz uma pesquisa estatística. É a minoria. Só que isso sobressai. Sobressai nas reuniões, sobressai nos problemas. Aquela criança lá dá muito problema. Então, dá a impressão que o problema... Mas eu brinco em palestra também, eu faço algumas palestras também. E eu acho engraçado isso, porque no Brasil é uma estatística também mais de um perfil nosso. O brasileiro ele tende mais a ser vítima do que protagonista. Isso. Então, quando eu até brinco em palestra e falo assim, pessoal, não testem isso em casa, mas eu já vou falar que vocês vão testar. Tenta chegar em casa e falar assim, nossa, hoje o dia foi tão cansativo, me deu uma dor de cabeça. Aí a pessoa que está do seu lado já vai potencializar, não, mas é que você não sabe como foi ruim para mim. Então você vai somatizando. Então, por mais que às vezes tá bom, você vai pro que é mais fácil, que é o vitimismo. Então, talvez a gente generalize sobre uma situação talvez que é muito crítica, às vezes que ela realmente destoa, e a grande massa vai naquele conteúdo, mas às vezes não é realidade, né? E aí, por conta desses problemas que você citou, eu fui fazer um mestrado na área de formação de professores.
mas com um olhar diferente. Não em conteúdos acadêmicos, mas em conteúdos emocionais. Legal. Porque eu só cuido do outro quando eu estou bem. Né? Como que eu vou cuidar? Você falou da pandemia, a pandemia desestruturou psicologicamente as crianças, os professores, né? Eu fiz isso antes da pandemia. Mas a ideia no mestrado era, né, trazer para o professor condições para que ele ficasse bem, consequentemente, ele levasse esse bem-estar, essa afetividade. Eu trabalhei com afetividade. Essa afetividade para dentro da sala de aula. E no final da pesquisa, que eu fiz uma pesquisa uma pesquisação. A pesquisação, ela tem como metodologia, enquanto a pesquisa está acontecendo, ela está acontecendo na prática. Você colhe os dados da prática. Então, durante uns meses eu trabalhei com os professores, eu dava formação para os professores. Esses professores pegavam os conteúdos da formação, aplicavam em sala de aula. Na semana seguinte, eles traziam o resultado e levavam uma nova tarefa para aplicar. E no final da pesquisa, eles faziam um relatório contando como que foi a mudança, né, para eles enquanto pessoa e para os alunos. Os relatórios foram maravilhosos. Eu fiquei apaixonada pela minha pesquisa. A minha pesquisa é a coisa... Que delícia. Sim, melhor que eu fiz, né? Que gostoso. Foi muito bom, foi muito bom. E assim, eu acredito demais naquilo que eu escrevi. Eu parei depois com a pesquisa, queria ter dado continuidade, quero transformá-la num livro e em palestras. Eu quero levar isso adiante, porque é algo que eu acredito demais. A gente precisa cuidar da saúde emocional das pessoas. Porque a saúde física tem muita gente cuidando, né? Mas o professor, ele trabalha num ambiente muito desgastante emocionalmente, porque ele tem os problemas dos alunos, ele tem os problemas do convívio com a equipe, porque ser humano lidando com ser humano é desgastante, e as questões familiares, que você acabou de dizer. Então, são muitas variáveis para uma pessoa só absorver tudo. Então, ele precisa estar muito bem, né? Hoje, segundo as pesquisas, as duas profissões que mais adoecem é a enfermagem e o magistério, que são as duas profissões que lidam com problemas, né? A enfermagem, o problema da saúde mesmo, e o magistério com todas as questões emocionais. Então, o número de profissionais doentes com burnout, né? Dentro do magistério cresce assim avassaladoramente. Então, nós precisamos tratar o professor. Nós precisamos tratar o professor com muito carinho, para que ele possa levar de volta esse carinho para os alunos. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, o professor, ele precisa, né? Precisa de conteúdo, precisa de salário, mas ele precisa ser cuidado afetuosamente, para que ele possa transmitir isso para os seus alunos. E a minha pesquisa do doutorado foi nesse sentido. Interessante mesmo. De trabalhar essas questões mais afetivas e emocionais dentro da sala de aula. Muito legal, até depois de curiosidade saber um pouco mais também dessa pesquisa, dessa aplicação, porque eu adoro essa área também, é uma área que eu tenho paixão também, tanto da parte de educação, principalmente emocional, voltando para a nossa gestão emocional também, que eu acho também que é o que hoje é o que mais a gente precisa trabalhar, ainda mais com os índices que a gente tem, falando em Brasil, a OMS, a gente é o segundo país na América Latina, a gente perde para os Estados Unidos só para questão de nível de estresse hoje. Que adoece, né? Depressão, a doença sem falar a ansiedade, que assim, é um índice altíssimo. Se eu falar agora um número, eu posso estar falando coisa errada, mas eu sei que é um nível assim, mais de 86% da população sofre também de ansiedade, que isso também gera outros transtornos, como até a própria depressão. Então, é uma questão que eu acho que é super importante, super atual, e que merece atenção mesmo. E parabéns pela pesquisa, porque eu já fiquei até interessado para conhecer mais também sobre, e saber que foi aplicada, né? Então, assim, você vê o resultado. E a gente vê como que é esse ponto, você cuidar da sua saúde para você trazer aí sim, você
estando bem, para você poder conduzir. E alunos, é isso aí, não é um aluno, são alunos, cada um com uma personalidade, cada um com um tipo de forma de lidar com uma cultura, isso aqui. Então, para você conseguir trazer um bem comum ali, que eu falo, uma instituição é uma organização. Então, uma organização é tudo aquilo que tem um objetivo comum. Então, para você trazer aquele mesmo objetivo, mas com várias divergências, e você conseguir conduzir num tempo globalizador que nem hoje, atual, assim, com tanta informação. Uma loucura. Com pais que sabem que, assim, às vezes não é culpa dos pais, a gente fala, não é, mas assim, pela globalização, o pai está mais agitado, então ele joga na mão do professor ali da escola para cuidar. Então, eu imagino como é importante ter esse cuidado para que ele se recicle e consiga fazer o seu melhor, que é a parte da aprendizagem, né? E o perfil do professor hoje, ele tem mudado também um pouco, né? A gente que trabalha com formação de professores, né? Hoje, uma outra classe social que procura a pedagogia por conta da desvalorização do magistério. Então, tem várias questões de formação. Eu sou fora da curva, né? Porque quando eu fiz magistério, não era a classe social de onde eu vim que fazia o magistério. Era uma classe mais elitizada. Hoje o magistério já não é uma classe mais elitizada, até por conta de todas as dificuldades que é ser professor. E pela valorização de ser professor, né? Eu tenho uma amiga, uma senhora, já ela antigamente casar com uma professora era status. Né? Mas eu ainda acredito que é status ser professor. Porque quando ele olha pra gente no supermercado e diz, ai, a minha professora, né? Então, para aquela criança, nós somos um super-herói. Os olhinhos dela brilham quando ela olha pra gente, até o adolescente. Eu fui ao banco esses dias, e aí o funcionário olhou para mim e falou assim, você lembra de mim? Eu falei, me parece que o seu rostinho não é estranho. Ai, eu fui aluno lá da escola, dona Clarice, você foi minha diretora. E eles olham pra gente com um olhar de admiração. Mas não vai longe, nós mesmos, quando a gente faz, eu falo, vou fazer algum curso, alguma extensão agora, tal. Mas você vê, você fala tão orgulhoso, meu professor, tal, ele te vê, você quer se apresentar, às vezes lógico, tanto aluno, às vezes ele não pode ser que não lembre de você e tal, mas é tão gostoso falar, olha, professor, tudo bem? Nossa, tive um curso lá com você, obrigado. Tal. Então, é muito gostoso. Eu acho, sim, é muito valioso ainda. É valioso. E eu acho também, claro, não sei se você concorda comigo, já que nós estamos falando um pouquinho dos pais, né, desse olhar dos pais para os professores, eu acho que a pandemia fez com que os pais também puderam refletir um pouco mais sobre o nosso papel, da importância do nosso papel, né? Porque os pais tiveram também que entrar ali como protagonistas da educação e ajudar os filhos em casa, né? E aí começaram a perceber que a nossa responsabilidade é muito grande. Não é qualquer um que pode ser professor. Não, porque muitos pais que eu encontrei, ai, pelo amor de Deus, volta logo essa aula, eu não aguento mais, eu não sou professora, eu não sei fazer isso. Então, eu acho que hoje em dia se tem um olhar um pouco mais diferenciado, porque eles viram que o nosso papel realmente não é para qualquer um, né? E aí eu digo mais ainda, e aí eu defendendo a nossa classe do curso técnico, aí a questão mais acadêmica e tal, a gente também vê esse lado do professor também para o ensino adulto, a responsabilidade também que ele tem tanto acadêmica como técnica, mas além das pessoas pensarem que ele vai estar focado mais nessa parte objetiva ali da formação, não, também vem essa questão cultural e para a gente ajudar dentro da família, às vezes com uma mensagem, uma posição, uma visão, uma questão ética, moral, tal. Então, assim, como é forte também. Então, não só os pais, mas os próprios alunos, eu me colocando como aluno, o respeito que tem que ter. E a gente olhar mais dessa forma que a Thelma está falando. A importância do papel do professor, com né? Com esse carinho, porque eu vejo que as pessoas colocam, eu de novo falando das pessoas, né? Eu generalizando aqui, mas
Às vezes a gente coloca muito o peso nas instituições e vamos colocar aqui nas lideranças de poder hoje, governos e governos que assumem tais posições, e as pessoas ficam com medo e achando que a instituição ela vai mudar para lá ou para cá, para quem assume isso, quem assume aquilo, e nada disso acontece. O professor ele tem uma responsabilidade muito maior do que tudo que as pessoas pensam. Legal você falar isso, porque assim, né, quando eu tinha um professor na faculdade, ele falava assim, eu sou contemporâneo desse fato, né? O Dr. Rock. Sim. Nós estávamos discutindo uma guerra e ele falou assim, eu posso falar sobre isso porque eu sou contemporânea. Então, eu já sou contemporânea de muitas mudanças políticas, né? Eu lembro da época que houve um congelamento, a mudança do real, da URV, unidade de valor, né? E se você falar em educação, ocorrem sim, as leis mudam, tivemos o ciclo básico, tivemos a escola padrão, tivemos o advento do construtivismo, né? Mas dentro da escola, quem faz a diferença é a equipe escolar. Né? Quem faz a diferença é a equipe. Você pode ter... se você pegar hoje, os melhores resultados são de escolas... Eu vim do Ceará esses dias, estava em Fortaleza. E eu estava vendo que os melhores resultados dessas provas que andaram acontecendo foram de escolas pequenas do Ceará. Sim. O que eles têm de riqueza, né? De diferente de uma escola aqui no estado de São Paulo? Eles têm uma equipe, eles têm a força do querer. Aquelas tem um crianças, propósito em comum. Isso, aqueles jovens, eles querem sair daquela condição. Eles querem fazer a diferença, eles se dedicam ao estudo, né? E aí, a gente falando de professor aqui, eu tenho vivido uma experiência diferente nos últimos tempos com relação à internet. O professor dos cursos online. Eu sempre fui muito avessa a curso online, mas aí a pandemia chegou, eu me aposentei e eu fui para uma área, virei empresária, né? E aí eu tinha que aprender coisas que eu não sabia. Foi muita informação. Esses dias eu falei que eu estava assim, meio que enfastiada de informação. Porque eu tinha que aprender sobre vendas, eu tinha que aprender sobre moda, eu tinha que aprender sobre um monte de coisa. Eu decidi abrir uma empresa, fiz lá um plano de negócio junto com meu companheiro e meu sócio. E aí a gente... Ele é da área de finanças, então ele entendia bem administração, você entende de produção, de artesanato, beleza, né? De repente precisava de tantos outros conhecimentos para fazer aquilo dar certo. Vamos estudar. E estudar como? Pela internet. Aí você percebe que tem muita gente dando curso, só que tem gente que tem didática para dar o curso. Você aprende com muito mais facilidade. Agora tem gente que vai para a internet para passar um conteúdo, ela sabe aquele conteúdo, mas ela não é professora. Então ela não sabe distribuir o conteúdo, ela não sabe uma metodologia para te ensinar o conteúdo. Então ela fica, mas ela fala para você aquilo lá, mas é muito difícil de você compreender o que ela está falando, né? Meu filho está fazendo um curso de mandarim. Ele gosta de estudar pela internet, o Vitor. E ele está fazendo pela USP. Compra os módulos lá, né? E aí ele chega. Olha, essa professora é nativa. Ela tem didática, ela ensina assim, assim, assim. Essa professora não é nativa. Então, ele vai fazendo a análise dos professores, mesmo online. Esse professor ensina melhor, esse não ensina, né? Então, tem muito conhecimento na internet, tem muita gente oferecendo conhecimento pela internet, mas você vai aprender de fato com aqueles que são professores, que têm metodologia, didática. Que sabe, tem a didática, sabe dividir conteúdo, né? Então, dá para aprender pela internet? Dá. E eu percebo que o jovem
né? O jovem do ensino médio adiante, aqueles que gostam bastante de ficar dentro de casa. Eu tenho um filho que gosta e ele é autodidata e ele estuda, ele aprende, né? Mas isso ocorre depois no ensino médio. Até o ensino médio, eu entendo que tem que ser na sala de aula com o professor. Tem que ter a vivência da equipe com os colegas. Eu até conversei com a Selma aqui outro dia, que a minha neta estuda aqui no São José. E aí ela me disse, olha, depois da pandemia, eles voltaram precisando de muita atenção psicológica, porque eles perderam o vínculo dos amigos. Então, a escola, né, ela oferece esse vínculo, ela oferece o crescimento pessoal e social, que a internet não dá. Você tem um grupo de amigos lá, mas conviver pessoalmente é muito mais difícil do que conviver na internet, E né? é verdade isso que você falou, porque assim, é um hábito, né? Você cria o hábito de conviver, depois você, numa situação que você teve que se excluir ali e se proteger, realmente você criou um novo hábito. Então, que é mais fácil você, quer conectar? Tá aqui no celular mesmo, você já conecta, fala com quem quer, depois não precisa mais, deixa de lado e pronto, né? Então, acho interessante que realmente é um desafio e é importante mesmo, porque eu sou um defensor, eu também era uma pessoa que não acreditava muito nas formações à distância, até que quando eu me vi, sempre eu falei, olha, eu sinto muito, mas o professor YouTube, vamos dizer assim, tem muita gente bem didática que ensina coisas rápidas, simples, até práticas, que você fala assim, não, como montar tal coisa, você vê lá e você consegue montar um negócio. Então tem, mas você falando agora também faz todo esse sentido, porque ter esse primeiro contato, principalmente para a questão infantil, né? É mesmo de aí ter a experiência real da coisa. Depois de ter a experiência, você já tem. Aí você consegue partir para questões macro, que você já pode ter um dinamismo maior. Eu vejo o ensino à distância, se a pessoa ela é autodidata, até a graduação, tudo bem. Mas se a pessoa não é autodidata, da especialização em diante, né? Agora, o ensino fundamental e o médio tem que ser feito numa escola regular, até pela convivência. O que eu percebo, né? Você precisa aprender a conviver, a respeitar espaços, a respeitar a hora do outro. Compartilhar, que eu acho importantíssimo. Porque eles estão se tornando individualistas. Né? Eu não quero falar com você, dou um clique na mensagem, respondo e acabou. Agora, se nós estamos juntos aqui, a gente vai ter que resolver. Mas até mesmo pensando, porque depois essa pessoa ela vai participar, ela vai ter um mercado ali que ela trabalhe para ela mesma. Mas eu falo, todos temos nossos patrões. Eu falo, nós temos nosso negócio, meus chefes são os meus clientes. Então você vai ter que se relacionar com o seu cliente de alguma forma. Até a pessoa hoje tem tudo isso, a pessoa é youtuber e tal, ela vai ter uma relação, mesmo que seja para trocar uma mensagem e tal, então ela tem que ter um mínimo de convivência, né, para saber lidar. Então tem mesmo essa necessidade e infelizmente em alguns momentos, eu passei por uma situação que foi engraçada, de um colega que trabalha com a gente, ele é do Sul, presta um serviço para nós aqui. E ele falou, Bruno, você acredita que eu fui eu abri uma vaga de emprego para trabalhar comigo, a pessoa, um jovem tal, mandou o currículo e ele falou que ele tinha interesse nisso, aquilo tal, dele falou, olha, legal, posso te dar uma dica? Como quando eu comecei, esse colega falando para mim, falou assim, quando eu comecei, eu não tive algumas orientações e eu quero já fazer para você vir trabalhar comigo. Quer dizer, ele ia contratar essa pessoa. Ele falou assim, uma delas, perfil seu de foto, disso, aquilo. Eu ia falar se você não quisesse alterar um perfil de foto para você dar mais seriedade para o seu negócio, para você mesmo, disso, aquilo, tal. No currículo, olha, colocar tal coisa, porque isso é interessante. Ele falou, Bruno, essa pessoa virou para mim. Falou assim, quem você pensa que você é? Eu nem ainda fiz a entrevista e você já... E a pessoa que foi, ele lançou a vaga, a pessoa que foi atrás, e ele ainda foi todo solícito. Falei, nossa, eu nunca tive essa oportunidade. Ele falou, Bruno, então a pessoa não teve uma sensibilidade ali, já falou,
olha, não quero nem saber. Se for para começar cobrando assim, já ele falou assim, nossa, imagina se eu colocasse as diretrizes da atividade do trabalho. Né? Então, você vê que é muito, eu vejo assim, que é um pouco essa falta de relacionamento mesmo. De convivência. Então é interessante mesmo. Tem São as questões emocionais que eu estava dizendo do doutorado, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar muito essa saúde emocional das pessoas. Elas estão assim, entrando em atrito muito rapidamente, sem pensar sobre as coisas, né? E isso aí não vai ser bom para o mundo. Não. E claro. Muito bom. Você sabe que o nome, o propósito do nosso podcast é Pode Apostar. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. E qual é a sua aposta para a nossa profissão? O que você aposta para esses futuros profissionais, professores que estão aí vindo? Eu acredito que a nossa profissão, eu já li sobre isso, mas também é minha crença. É uma profissão que nunca vai deixar de existir, né? E que aquelas pessoas que realmente acreditam, que acham a profissão encantadora, que gostam de ensinar, né? Porque eu falo assim que não é gostar de criança, porque qualquer um pode gostar de criança, mas conviver com ela 5 horas dentro de uma sala é diferente. Então, para aqueles que gostam de fato da profissão, podem apostar, porque ela é encantadora. Ninguém disse que não ia ser difícil. Exato. É difícil, mas ela é encantadora, né? E eu sempre dizia para as minhas alunas da faculdade que se o diretor me ouvisse falando aquilo, ele me demitiria, né? Mas se você não gosta, não fique. Porque você gostando, você vai encontrar obstáculos. Mas você não gostando, você vai fazer mal para as pessoas com quem você convive. Exato. Então, acredite, você vai fazer muita gente feliz sendo professor. Você vai ser feliz sendo professor. E você vai encontrar obstáculos. Mas nós encontramos obstáculos em todas as profissões. Interessante que nessa minha caminhada aí, né, eu passei por muitas profissões, passei por muitos lugares e eu ouvia, como diretora de escola, os professores fazendo as queixas e até às vezes eu mesma fazia queixas de algumas situações, né? E aí, de repente, se eu vou numa empresa, eu ouço queixas de relacionamentos, de colegas. Nossa, mas é igual na escola. Ou vou em algum outro lugar, as mesmas queixas. Então, aos colegas professores e aos futuros colegas professores, gente, problemas de relacionamento nós temos em qualquer espaço onde existem pessoas. Né? Então, aqueles problemas que nós temos com os pais, nós vamos ter com o chefe, nós vamos ter com os colegas de trabalho, né? Problemas de preencher planilhas ou fazer relatórios, nós temos em qualquer profissão também. Só que a nossa profissão, ela tem uma coisa maravilhosa, ela transforma vidas. Então, se você sonha em ser professor, pode apostar. Ah, que delícia, Clá. É isso mesmo. Muito bom né? mesmo. É uma profissão que é tudo pensado com muito amor, né? E a recompensa vem com o sorriso do aluno, e a gente acompanhar a carreira dele, ver que ele se deu bem na vida, e a gente conseguiu plantar lá, né, uma sementinha para eles. Isso é muito gratificante. E eu falo que todas as profissões são muito importantes, mas a do professor, ela tem alguma coisinha a mais, né? Ela tem. Nós professores ensinamos a todas as outras profissões, né? Então... Exato. Clá, obrigada. Adorei o bate-papo com você. E você realmente é uma inspiração. Obrigada por compartilhar aqui com a gente hoje o seu enorme conhecimento. Imagina, eu falei um pouco demais, eu gosto de falar. Não, professor. A gente fica que nem doido aqui, só admirando. Aí eu que agradeço, gente, a oportunidade, né? E para mim falar da nossa profissão, da minha profissão e do quanto eu fui feliz enquanto professora, enquanto eu sou feliz enquanto pesquisadora e quero perpetuar tudo isso aí, é muito gratificante.
Essa semana eu recebi um convite para ser banca ali na Unesp também. É uma coisa que eu tenho feito com frequência, que também me deixa muito feliz. Esses dias fiz uma palestra, fui falar para professores também em uma cidade aqui vizinha. Então, a gente está sempre nesse meio e sempre levando conhecimento, que eu acho que isso é muito importante, né? O conhecimento é algo que a gente não pode guardar. A gente tem que distribuir. E o conhecimento é a única coisa que quanto mais se divide, mais ele se multiplica, né? Exatamente. Legal. Então é isso. Muito obrigada, Muito pessoal. bom. Eu quero agradecer também, viu? Porque, assim, para mim é o que a Thelma falou. Bruno, eu vou trazer uma pessoa que você vai adorar. E eu já fico assim, eu adoro histórias e a gente vai. Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui mais horas e horas conversando. Então, obrigado também por esse dia tão especial, assim. E agradecer como professoras aqui também, parabenizar, agradecer. Porque eu sei que vocês fazem toda a diferença na vida de cada pessoa, cada indivíduo. Hoje a educação é uma coisa que, como eu falei também, a mesma forma, acho que a gente fala com a mesma paixão, que a única forma de transformação mesmo é a educação. Vocês estarem à frente disso com tanta responsabilidade, com todo esse carinho, com toda essa paixão, me deixa cada vez mais seguro, confortável, que a educação realmente é o que transforma tudo. Então, obrigado mais uma vez, Clarice. Hoje, como foi tudo diferente, talvez deva estar um ruidinho no fundo, que o pessoal já saiu aqui para o intervalo. Eu cortei algumas coisas do nosso programa hoje, mas eu queria finalizar. Hoje eu vim especialmente com essa camiseta. Que linda queria camiseta. Falar um pouquinho da campanha do câncer também, que a gente está fazendo. Outubro Rosa. Do Outubro Rosa, que a gente está tendo. Depois a gente vai ter também Novembro Azul, mas agora em especial essa campanha. Eu vou deixar aqui a descrição também com as pessoas que estão fazendo essa campanha super bonita, que todo ano tem aqui em Lençóis, cada vez só aumenta. Aqui com a Ângela, que dirige hoje a Rede do Câncer aqui de Lençóis Paulista. Então, Ângela, vou deixar aqui o seu contato da Rede do Câncer. Dani Mata, que está fazendo essa campanha junto com a Carla Medula. Agora vai existir também o evento também só para as mulheres. Eu vou colocar também aqui a descrição da data, que vai ser agora nesse final de semana. Também o jantar para a Rede do Câncer, super importante, tudo revertido para a rede. Então, não sei se está aparecendo bem aí, Gu. Que linda camiseta. Vou até levantar aqui, ó. Legal. Então, comprem essa camiseta. Eu tenho a Pink, nossa, é linda também, que ela é mais esportiva também, que é super bonita também. Então, essa aqui malha, a outra lá é uma malha especial para esporte. Então, fiquem aí para... Fica a dica, né? Fica a dica, ajudem, que é uma causa maravilhosa. Um abraço para a Ângela. E o foco da campanha é pela prevenção. Então, mulheres sempre lembrarem de fazer aí todos os preventivos. Tá? Então, isso é o mais importante também. Agradecer aos patrocinadores nossos, Focus e Foco Escola Técnica. A gente hoje está aqui. Hoje a gente não está na tribo, né? Mas agradecer a tribo. Mas a tribo também. veio a tribo até está aqui. O Gu está aqui conosco. E a gente agradecer, porque hoje a gente fez... O estúdio foi para outro lugar nessa homenagem especial. E logo a gente está com outras entrevistas. E parabéns mais uma vem vez. Por aí. Pois é, algumas novidades. Estúdio novo. A gente vai colocar aqui, Clarice, depois suas redes sociais, tal, para o pessoal conhecer um pouco mais, se você quiser permitir isso, para saber também de palestras, de algumas outras coisas também, e da pesquisa, que eu também estou curioso depois. Tá bom? Tá joia. Obrigada. E não esquecer de compartilhar, né? Curtir. Curtam, compartilhem, ativem o sininho lá. Ativem o sininho, por favor. Do nosso, tanto no YouTube como no Spotify. E agradecer também as visualizações, né, Bruno? Que graças a Deus tá aí bombando o nosso podcast, tá super comentado. Obrigado por todo mundo que curte. E, gente, até o próximo. Até o próximo. Valeu, obrigada. Tchau, um beijo.